Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui ao nosso treinamento intensivo de urgência e emergência. Dessa vez nós vamos fazer questões sobre parada cardiorrespiratória. A gente teve toda a aula teórica aqui. Se você não viu aqui, dá uma olhadinha na playlist que tem lá a aula de PCR para você entender tudo sobre esse tema. E vamos agora aprofundar nossos conhecimentos, entendendo como esse assunto é cobrado verdadeiramente pelas provas de concurso em questões. Então, essa aula vamos resolver questões de PCR para que você aprenda de uma vez por todas esse tema. E aí eu trouxe aqui questões de bancas de alto nível, tá? Para que vocês entendam como esse conteúdo é cobrado. Não precisa ter medo dessas bancas, vocês vão perceber que, de acordo com a aula que eu trouxe aqui para vocês, a gente consegue responder todas as provas, então não precisa ficar com essa aflição. Vamos aqui ver comigo como essas questões foram abordadas para que você entenda realmente como você vai estudar, o que você precisa estudar, tá bom? Se você chegou aqui pela primeira vez, prazer, eu sou Gisele Rios, sou enfermeira, mestre em saúde da família, já fui aprovada e convocada em 5 concursos e hoje venho nas redes sociais ajudando os meus colegas de profissão a também conseguirem a sua aprovação através de um estudo direcionado, um estudo focado. Então vamos lá começar as nossas questões hoje sem mais delongas. Só entenda que em alguns momentos eu vou olhar aqui para baixo porque eu estou espelhando a tela do meu iPad para você e aí eu vou fazer as observações, chamar a atenção para os pontos mais importantes que você precisa saber para que você realmente saiba responder, questões de concurso com assertividade. Então vamos lá começar. Já a nossa primeira questão, ela traz aqui pra gente, no atendimento da parada cardiorrespiratória, PCR, alguns pré-requisitos são necessários com a finalidade de realizar manobras de ressuscitação cardiopulmonar RCP de qualidade, são indicadas as seguintes ações, exceto. Primeiro ponto que eu digo aqui para vocês, e aí vocês vão perceber que eu vou chamando aqui a atenção em alguns pontos, né? Porque o meu papel de mentora não pode ficar desvinculado também aqui do YouTube. Então eu gosto sempre de falar para os meus alunos, e como eu sei que vocês também são meus alunos aqui nessa plataforma, eu quero dizer para vocês que tenham sempre atenção o que é que a banca está cobrando, principalmente quando traz essas questões de exceto, incorreta, tá? Eu sempre gosto de dizer, marca aí o que ela está pedindo. Então aqui ela quer saber, né? Com a finalidade de realizar manobras de RCP de alta qualidade, então RCP de alta qualidade é o nosso foco aqui nessa questão, são indicadas as seguintes ações, exceto, tá, gente? Não esqueçam de observar sempre esse tipo de situação. Ela quer a correta, ela quer a incorreta. Então, presta atenção, tá? Aqui aí ela diz, a gente quer saber a incorreta em relação a ações de RCP de alta qualidade, tá? Então, letra A, manter as compressões torácicas externas na frequência de 100 a 120 por minuto. Isso é certo ou errado? E aí, outra dica importante aqui para vocês. Quando eu passar para vocês espelhar aqui a questão, dá um pause, tenta responder por você para também testar os seus conhecimentos e depois que você realizar essa questão, né, que você resolver, você dá o play novamente para entender aqui toda a explicação que eu venho trazer para você, saber se você acertou, se você errou, o que é que foi a sua fragilidade e organiza aí o seu estudo para realmente aprofundar esse conhecimento, para sanar essa sua dificuldade, para que na hora da sua prova você saiba responder essa questão com tranquilidade, tá bom? Então, se você não deu ainda um pause, dá o pause, responde e dá o play depois. Então, letra A, manter as compressões torácicas externas na frequência de 100 a 120 por minuto. É realmente essa frequência que a gente quer no RCP de alta qualidade, tá? Percebam que aqui a gente tem o limite mínimo e o limite máximo, tá? De 100 a 120. Alternar o profissional que está realizando as compressões, isso aqui é correto, né? Principalmente porque a gente sabe que esse profissional pode vir a ficar exausto. Então, esse padrão aqui de 100 a 120, com um profissional mais exausto, ele não vai conseguir realmente manter esse ritmo. Então, a gente precisa alternar o profissional que está realizando a compressão a cada ciclo, tá bom? Minimizar as interrupções das compressões torácicas externas. Isso aqui também é verdadeiro, tá? Vocês vão ver no próximo slide, eu vou trazer aqui bem bonitinho para vocês, mas aí eu já tô aqui explicando, isso também é verdadeiro. A gente tem que minimizar ao máximo essas interrupções. A gente faz interrupções quando? Para reavaliar aquele paciente. Então, a gente
precisa fazer essa reavaliação no máximo em 10 segundos, tá? Na aula que a gente teve aqui com a teoria, eu passei tudo para vocês, tudo explicadinho com relação a isso. Então, se você não viu, quando terminar aqui de ver as questões comigo, vai lá para entender toda a teoria, para realmente alinhar esse seu conhecimento, para que você consiga ir para a sua prova totalmente direcionado, tá? Realizar a ventilação vigorosa promovendo maior aumento da pressão intratorácica. E aí, o que é que você acha com relação a isso aqui? Vou deixar de stand-by, tá? Realizar compressões de 5 a 6 centímetros de profundidade e permitir o retorno total do tórax. Aqui, gente, ele falou atendimento de parada cardiorrespiratória, pré-requisitos. Ele não trouxe aqui com relação a qual pessoa ele estaria prestando esse atendimento. Quando a gente tem aqui de 5 a 6 centímetros, que dá de 2 a 2,4 polegadas, a gente tá falando no adulto, tá? É bem importante frisar aqui para vocês, tá? Se fossem pessoas, né, que tivessem entrado com recurso aqui, poderia sim caber, porque como a banca ela não trouxe pra gente quem que ela queria, se no contexto utilizasse realmente neonato, por exemplo, isso aqui estaria errado, tá? Mas eu acredito, né, pela resposta correta, que ela considerou adulto. Mas é bem importante que você tenha esse discernimento no seu estudo, tá? Quando a gente diz realizar compressões a 5 a 6 centímetros de profundidade, a gente está falando no adulto, tá? Vocês vão ver comigo crianças e vocês vão ver comigo bebês, que é diferente realmente essa profundidade das compressões. Mas aqui ele considerou correta, então acreditamos que ele está falando em adulto. E a nossa resposta dessa questão é a letra D, tá? Realizar a ventilação vigorosa promovendo maior aumento da pressão intracraniana, isso aqui não. Isso aqui não está relacionado realmente a RCP de alta qualidade, tá? Então a nossa questão, a resposta é a letra D. Trouxe aqui para vocês avaliarem e trouxe esse quadrozinho, né? Ele esteve presente na nossa aula lá teórica, mas eu trouxe aqui também, caso você não tenha visto. Mas lembra de depois ir lá dar uma olhada para ver a aula por completo. Os parâmetros que caracterizam uma RCP de alta qualidade em adulto, tá? E aí a gente tem que a gente precisa fazer uma compressão forte. Então essa compressão forte vai estar relacionada a uma profundidade de pelo menos 5 centímetros e no máximo 6, que é no adulto de 2 a 2,4 polegadas, como eu acabei de falar para vocês no slide anterior. Uma compressão rápida também está ligada à alta qualidade da RCP, a uma frequência de 100 a 120 batimentos por minuto, compressões por minuto, perdão. Então percebam, tá, que as bancas podem alterar também esses valores aqui para você, então você precisa saber, sim, esses valores bem direitinho alinhado aí na sua mente, tá? Minimizar as interrupções foi outro ponto que eu já falei, e aí o tempo máximo dessa interrupção é de 10 segundos, tá, gente? Presta atenção. E aí sempre vai ser para reavaliação dessa pessoa, né? Se ela continua com a mesma condição clínica, se precisa realmente ainda se manter a RCP, se ela está no mesmo padrão ainda. Evitar a ventilação excessiva, tá? É outro ponto que caracteriza a qualidade nessa RCP. Então, a ventilação sem via aérea avançada, lembrem, ela vai ser feita de forma síncrona, tá? 30 compressões, 2 ventilações. Mas, quando a gente tem uma ventilação com via aérea avançada, ela vai ser realizada de forma assíncrona com a compressão. Não precisa estar alinhado lá o 30 para 2. Então, ela sempre vai ser feita uma ventilação a cada 6 segundos, tá? Isso aqui caracteriza uma RCP de alta qualidade no adulto. Alternar o socorrista da compressão, então a cada 2 minutos, tá? Cada ciclo de 2 minutos a gente vai lá e alterna, principalmente para manter esse padrão de compressão forte, de compressão rápida, tá? Capnografia quantitativa em forma de onda também é outro padrão para a gente ver a RCP de alta qualidade. E aí o valor da PdCO2 tem que estar menor do que 10 milímetros de mercúrio, tá bom? Então, esse quadrozinho aqui traz pra gente realmente tudo que caracteriza, os parâmetros que caracterizam uma RCP de alta qualidade no adulto, tá, gente? Questão 2, vamos lá. De acordo com o suporte básico de vida em pediatria, tá? Presta atenção aqui, o que é que a questão tá te pedindo. A relação de compressão-ventilação
em uma parada cardiorrespiratória de um lactente com 2 socorristas. E aí, todas essas informações que eu frisei aqui para vocês são bem importantes que a gente saiba. Então, a RCP vai ser em quem? A gente tá vendo que é um suporte de vida em pediatria. Então, crianças. Qual a relação de compressão-ventilação e a relação de compressão-ventilação para um lactente com 2 socorristas? A gente sabe que é diferente, tá? Então, lembra de pausar aí para responder. A letra A diz aqui pra gente 30 compressões para 2 ventilações. Será que essa resposta está correta? Letra B, 30 compressões para uma ventilação. E aí? Letra C, 15 compressões para uma ventilação. Letra D, 15 compressões para 2 ventilações. Ou letra E, 3 compressões para uma ventilação. Então, percebam que aqui a gente está falando de lactente, tá? Então, lactente com 2 socorristas, a gente vai precisar fazer 15 compressões para 2 ventilações. Então, a nossa resposta correta é a letra D. E aí, mais uma vez, eu trouxe aqui um quadrozinho para mostrar para vocês, tá certo? O que é que está correto em relação a essa questão. Então, a gente tem aqui, ó, relação compressão-ventilação, está nessa última linha aqui da nossa tabela. E aí, a gente tem bem especificado adultos e adolescentes, crianças, 1 ano até a puberdade e crianças menores de ano, tá, gente? Então, aqui, ó, percebam que quando a gente tem 2 socorristas, é 15 para 2, tá? No lactente, certo? Acredito que não tenha ficado dúvida com relação a isso, vou passar para a nossa próxima questão. Questão número 3. Segundo as diretrizes do ARRA 2020, para assistência à parada cardiorrespiratória, a dose de amiodarona em RCP em crianças é de... Essa questão aqui realmente vai para aquele candidato que observa todos os detalhes, tá? Não vê pura e simplesmente, né, quais as ações que se devem fazer de reanimação, está realmente focado aí também nas medicações, que são bem importantes que a gente saiba, né, que a gente leve esse conhecimento para a prova. Então, aqui ele quer saber qual a dose de amiodarona é utilizada, né, para RCP em crianças. E aqui, gente, a nossa resposta correta é a letra E, tá? 5 miligramas por quilo. E aí eu trouxe aqui para vocês entenderem, né, aqui nessa tabelinha que foi realmente copiada e colada lá do nosso protocolo do ARRA 2020. Então, a nossa resposta correta, a letra E, é 5 miligramas por quilo. E aqui a gente tem dizendo, né, a dose da epinefrina, a dose da amiodarona e a dose da lidocaína. Então, a gente tem aqui realmente bem direitinho. Então, a dose da epinefrina, por exemplo, 0,01 miligramas por quilo, tá? E a dose máxima, faltou um D aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. A dose máxima vai ser 1 miligrama, tá? De epinefrina, nesse caso da criança. Se não tiver acesso intravenoso ou intraósseo, pode-se administrar a dose endotraqueal, tá bom? Já a dose de amiodarona, que é a que a nossa questão vem pedindo, tá? Tem aqui, ó, bolos de 5 miligramas por quilo durante a PCR. Pode ser repetida em um total de 3 doses. Na fibrilação ventricular e na taquicardia ventricular sem pulso refratária, tá? E aí perceba que, além dele trazer que é uma dose de 5 miligramas por quilo, ele ainda traz aqui pra gente que ela pode ser feita no máximo 3 doses, tá? Percebam isso também, que é bem importante que você leve esse conhecimento para a hora da sua prova. E a lidocaína, a dose inicial de ataque é de 1 miligrama por quilo, tá, gente? Então, aí eu acredito também que não restou dúvida em relação à resolução. Anota isso aqui, é bem importante, tá? Com relação às medicações. Quando uma banca, né, vier um pouco mais capciosa, ela pode realmente focar nessa questão da medicação que é utilizada, da dosagem, de quantas vezes a gente pode utilizar, de que a partir de que momento a gente pode utilizar. Então, percebam que é bem importante também que a gente tenha o olhar para esse tratamento medicamentoso, tá bom? Nossa questão de número 4, vamos lá. De acordo com as diretrizes mais atuais do ARRA 2020 para a ressuscitação cardiopulmonar,
A cadeia de sobrevivência da parada cardiorrespiratória extra-hospitalar para adultos envolve as seguintes etapas sequenciais. Então, percebam aqui o que ele está pedindo, né? Ele quer saber da cadeia, deixa eu colocar aqui meu marca-texto, cadeia de sobrevivência no ambiente extra-hospitalar. Ele quer saber a sequência, tá? E aí, essa questão aqui, eu pensei se eu colocava para vocês ou se eu não colocava, porque o que é que acontece? Ela trouxe aqui pra gente, eu espero que você já tenha dado pause para responder, tá? Ela trouxe aqui pra gente uma resposta correta, tá? Que aí eu já vou passar aqui para vocês agora pra gente contextualizar. Ela trouxe que essa questão aqui, a letra D, é a correta, mas eu discordo e eu vou mostrar para vocês o porquê que eu discordo e que aqui caberia recurso nessa questão, mas eu acredito que ninguém entrou com recurso porque ela continua assim no site lá, então ninguém entrou com recurso, mas caberia sim tranquilamente. Por quê? Porque a gente tá falando aqui do ambiente extra-hospitalar, tá? E ele traz que a sequência correta começa aqui com reconhecimento e prevenção precoces. E esse reconhecimento e prevenção precoce, ele está relacionado ao ambiente intra-hospitalar, certo? Então, essa resposta aqui estaria incorreta, tá? Ele considerou correta, mas de acordo com o que a gente tem mais atualizado aqui, o ARRA 2020, o nosso reconhecimento e prevenção precoce, ele está relacionado ao componente intra-hospitalar e não extra-hospitalar. Inclusive, na nossa aula, eu até comentei, né? No ambiente extra-hospitalar, não tem como ficar fazendo realmente esse reconhecimento e prevenção precoce, porque ninguém vai ficar, meu Deus, alguém tá em parada. Não, tá? O que a gente precisa realmente começar é fazendo o acionamento do serviço médico de emergência rapidamente, tá? Então, é aí que começa realmente o nosso elo no ambiente extra-hospitalar. E aí, por isso que essa questão caberia recurso, tá? Então, para que você entenda, para que você fixe esse conteúdo, eu trouxe aqui o elo para você entender. Então, vamos lá. Tanto eu trouxe o intra-hospitalar quanto o extra-hospitalar. Ficou um pouquinho aqui pequeno, mas eu vou falar aqui para vocês, tá? No intra-hospitalar, a gente começa realmente com reconhecimento e prevenção precoce. É o nosso primeiro elo, tá? Diferente do extra-hospitalar, que o nosso primeiro elo é acionamento do serviço médico de emergência. Então, ali que já estava errada a nossa alternativa, que ele considerou certo, tá? O segundo ponto no ambiente intra-hospitalar é acionamento do serviço médico de emergência. O terceiro ponto, RCP de alta qualidade. O quarto ponto, desfibrilação. O quinto ponto, cuidados pós-PCR. E o sexto, recuperação. Já no ambiente extra-hospitalar, que foi o que a questão nos cobrou, a gente começa com o acionamento do serviço médico de emergência. Depois a gente vem o segundo elo, RCP de alta qualidade. O terceiro, desfibrilação. O quarto, ressuscitação avançada. O quinto, cuidados pós-PCR. E o sexto, recuperação, tá, gente? Então, talvez os candidatos que fizeram essa prova, onde essa questão foi abordada, não se atentaram para isso, de estabelecer recurso para essa questão, que seria totalmente tranquilo o ganho, porque a gente já tem aqui de cara que aquela resposta estava incorreta, tá bom? Vamos aqui continuando, eu espero que você tenha conseguido compreender aqui o que eu trouxe para você em relação aos elos, tá? Quinta questão, sobre a cadeia de elos, mais uma vez, percebam o quanto isso é realmente abordado pelas bancas, tá? Sobre a cadeia de elos de sobrevivência diferenciados no contexto de uma parada cardiorrespiratória intra-hospitalar, mais uma vez, cadeias de elo de sobrevivência no ambiente intra-hospitalar. Observe os seguintes itens, tá? E aí, o que é que ele quer para você? Que você faça. Realmente que você mostre aqui qual a sequência que seria correta. Então, quando a gente viu o ambiente intra-hospitalar, a gente viu que o primeiro passo que a gente tem é a vigilância e a prevenção, tá? Esse vai ser sempre o nosso primeiro passo. Então, aqui a gente já pode eliminar a letra C, a gente já pode eliminar a letra D, que começam com outros itens, que não a vigilância e prevenção, que isso a gente pode fazer tranquilamente no ambiente intra-hospitalar, tá?
Depois, a gente vai precisar vir e fazer o reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência o mais breve possível. Então, aqui, quando a gente tem a noção realmente desses dois primeiros componentes do elo da cadeia de sobrevivência, a gente já consegue também eliminar a letra B e a gente já consegue também eliminar a letra E, restando apenas a alternativa A. E aí você consegue tranquilamente responder essa questão, tá? Depois a gente vai precisar fazer a RCP imediata e de qualidade, né? A gente vai precisar fazer a rápida desfibrilação, que a gente teve lá, cuidados pós-PCR, e aí a gente tem pelo elo depois a recuperação, e aí é a nossa letra A, tá? Mais uma vez eu trouxe aqui para vocês os elos da cadeia intra-hospitalar. Então, a gente tem reconhecimento e prevenção precoces, que tem lá vigilância e prevenção também. Acionamento do serviço médico de emergência, deixa eu botar aqui. RCP de alta qualidade, desfibrilação, cuidados pós-PCR e recuperação, tá, gente? É exatamente assim, tá? Sexta questão. Sobre a qualidade da reanimação cardiopulmonar do ARRA, recomenda no suporte básico de vida que comprima o tórax com força e rápido, aguardando o retorno total. Isso significa que deve. Essa questão aqui quer saber se você tem o conhecimento, né? Com relação à questão da profundidade, vou anotar aqui, profundidade e frequência. Ela quer testar o seu conhecimento em relação a essas duas situações. Então, você precisa realmente saber a profundidade e a frequência das compressões realmente nessa recomendação do suporte básico de vida, tá? Então, aqui a letra A, ele diz pra gente comprimir pelo menos 2,5 centímetros do tórax a uma velocidade de 80 a 100 compressões. A gente sabe que isso aqui tá errado, tá? A gente vai precisar comprimir pelo menos 2 a 2,4 polegadas. Isso no adulto, tá? E aí, 2 a 2,4 polegadas quer dizer de 5 a 6 centímetros. Percebam o quanto a banca foi maldosa aqui, né? Porque se a pessoa ficar lá pensando, né? 2,4 mais 2,4 são polegadas. E aqui ele trouxe 2,5 centímetros. Tá errado, tá? E a compressão a gente sabe que também é de 100 a 120 compressões por minuto, tá? Por minuto. Então, essa letra A tá errada. Letra B, comprimir pelo menos 5 centímetros do tórax a uma velocidade de 80 a 100. Se a velocidade não tivesse aqui errada, a gente poderia até, de acordo com as outras alternativas, né, que a gente sabe que a gente tem que sempre procurar a mais correta, tá? Aqui ele trouxe o mínimo, não trouxe o máximo de 6, mas em relação às outras alternativas, a gente precisaria avaliar para ver se essa seria a resposta correta, mas a gente já sabe que aqui 80 a 100 tá errado, tá? Então, não é a letra B. Comprimir pelo menos 5 centímetros do tórax a uma velocidade de 100 a 120 compressões por minuto. Olha aqui, exatamente como eu falei, né? Ele trouxe o mínimo, não trouxe o máximo, mas não está errado, tá? Letra D, comprimir pelo menos 2,5 centímetros do tórax a uma velocidade de 100 a 120. A velocidade está correta, mas aqui 2,5 centímetros está errado, tá? Comprimir pelo menos 5 centímetros do tórax a uma velocidade de 140 compressões por minuto, também tá errado, tá? Então, a gente sabe aqui, a gente viu que a nossa resposta certa é a letra C. E aí, lembrem, tá? Adulto de 2 a 2,4 polegadas, que é o equivalente de 5 a 6 centímetros. E a gente vai precisar fazer de 100 a 120 compressões por minuto, tá bom, gente? E aí, eu trouxe aqui para vocês, para que vocês consigam comparar comigo realmente, tanto em relação ao adulto, como em relação às crianças de 1 ano até a puberdade, como em relação às crianças menores de ano, tá? É preciso que você saiba. Então, qual a profundidade das compressões? Nos adultos, de 2 a 2,4 polegadas, que é exatamente o que eu falei para vocês, de 5 a 6 centímetros, tá? Deixa eu tirar isso aqui da tela.
de 5 a 6 centímetros, tá? Nas crianças, sempre ele vai trazer assim, ó, pelo menos 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax. E aí, nas crianças de 1 ano até a puberdade, isso vai ser cerca de 2 polegadas, 5 centímetros, tá? Já nas crianças menores de ano, isso vai ser cerca de 1,5 polegadas, que é igual a 4 centímetros, mas sempre trazendo pelo menos 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax, tá? Desconsiderem isso aqui que está errado, que foi colocado aqui errado, tá? É essa informação aqui que eu quero que vocês saibam, tá bom? Então, a gente aqui nesse quadro consegue fazer realmente esse comparativo bem direitinho. Adultos de 2 a 2,4 polegadas, que é de 5 a 6 centímetros. Todas as crianças, pelo menos 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax, que equivale nas crianças de 1 ano até a puberdade 2 polegadas, que são 5 centímetros em média, e nas crianças menores de ano 1,5 polegadas, que são 4 centímetros, tá, gente? Sétima questão. As recomendações para o suporte básico de vida e para o suporte avançado de vida estão combinadas nas diretrizes de 2020 com novas alterações. Analise-as. Lembra de tentar responder sozinho, tá? Aí, gente, dá um pause. Primeiro, algoritmos aprimorados e recursos visuais fornecem recursos fáceis para lembrar das orientações para cenários de ressuscitação no suporte básico e avançado de vida. Isso aqui está perfeitamente correto, é exatamente assim, com esses recursos, né, visuais que a gente tem ali, todos os fluxogramas do ARRA, os elos da cadeia de sobrevivência, né, tem recursos visuais para que a gente realmente consiga lembrar de todas as orientações no cenário de atendimento às vítimas. 2. A importância do início imediato da ressuscitação cardiopulmonar por socorristas leigos tem sido reenfatizado. Correto, né? Na aula que a gente teve, a gente conseguiu visualizar que o risco, né, desse socorrista leigo começar a fazer uma compressão em um paciente que não está em parada é menor do que ele não começar a fazer e esse paciente está em parada, tá? Então, esse item 2 também é correto. 3. O uso do dispositivo de feedback visual em tempo real é recomendado como forma de manter a qualidade da ressuscitação cardiopulmonar. RCP perfeito, né? O socorrista está ali tendo aquele feedback também, é importante, se está fazendo da forma correta, direitinho. 4. O acesso intraósseo é a via preferida de administração de medicações durante a ressuscitação no suporte avançado de vida. Isso aqui está errado, tá? O acesso intraósseo não é a via preferida, é o acesso intravenoso, tá? 5. Com base na evidência mais recente, o uso rotineiro de dupla desfibrilação sequencial não é recomendado, isso mesmo, isso aqui já foi reavaliado e reformulado no protocolo de 2020, tá? Então, a nossa resposta correta é a letra D. E aí, eu trouxe para vocês aqui exatamente esses pontos para que vocês entendam como vem lá no ARRA, tá? Então, aqui, ó, quando a gente viu a questão dos socorristas leigos, início precoce de RCP por socorristas leigos, o que é que a recomendação atualizada nos traz? Recomendamos que leigos iniciem a RCP para uma suposta PCR, pois o risco de dano ao paciente é baixo se o paciente não tiver em PCR, tá? Então, é início realmente imediato, tá? Feedback audiovisual em tempo real, né? A gente viu aquele ponto lá. Então, aqui, 2020, pode ser aconselhável usar dispositivos de feedback audiovisual durante a RCP para a otimização em tempo real do desempenho dessa RCP, tá? Então, está correto. A desfibrilação sequencial dupla não é recomendada, né? Foi o último ponto que a gente viu. Então, a utilidade da desfibrilação sequencial dupla para ritmo chocável refratário não foi estabelecida, tá? Foi exatamente assim que a nossa questão cobrou. E aqui, né, com relação ao acesso, então o acesso intravenoso é preferível em relação ao intraósseo. Na questão tinha lá dizendo o contrário, né? Então, é aconselhável para profissionais tentarem primeiro estabelecer o acesso intravenoso para a administração de medicamento em PCR, tá?
Então, percebam que eu trouxe aqui a questão para vocês e trouxe todas as recomendações atualizadas para que você entenda realmente, né, como aquilo que está lá na diretriz está sendo abordado nas provas. Então, percebam que esse conteúdo, por mais que sejam questões de banca de alto nível, dá para a gente tranquilamente, vendo a aula que eu trouxe para vocês, responder aqui as questões com facilidade, tá? Inclusive, se você está gostando dessas aulas, se está te ajudando no seu estudo aí, lembra de deixar o like aqui. É bem importante para que eu saiba que você precisa desse tipo de conteúdo e traga cada vez mais essas aulas para você ir aprimorando aí os seus conhecimentos, gabaritar as suas questões na prova e ser o próximo aprovado, o próximo concursado aí com esse sonho realizado, tá bom? Questão de número 8, vamos lá, estamos quase acabando, tá? Lembra de deixar o seu like e se quiser também, comenta aqui embaixo qual o próximo conteúdo que você quer ver aqui como aula, tá? O que é que você precisa estudar, o que é que você não consegue compreender bem e quer que eu traga aqui para você, que será o maior prazer trazer essa aula para te ajudar. Questão 8. Tratando-se de reanimação cardiorrespiratória, analise as alternativas a seguir. Primeiro, na condição de risco para a equipe por cena ou ambientes inseguros, orienta-se, se possível, sem oferecer maiores riscos à equipe, remover o paciente para um local mais seguro na maior brevidade possível e continuar com as manobras. Isso aqui, gente, é correto, tá? A gente precisa realmente oferecer segurança para a equipe, para que essa equipe não se torne mais uma vítima, tá? Então, quando se tem condições, né? Quando a gente percebe que o ambiente é inseguro e a gente consegue remover aquele paciente para continuar as manobras de RCP sem maiores riscos a ele e à equipe, a gente pode sim e deve fazer isso, tá? 2. Os esforços de RCP devem ser mais prolongados em pacientes que apresentam hipotermia, overdose de drogas ou outras causas potencialmente reversíveis de PCR e em pacientes em afogamento. É isso aqui que está correto, é assim realmente que a gente tem nas recomendações, tá? A título de conhecimento, se você não sabia, a gente tem realmente essa situação que as condutas, né, da RCP devem ser mais prolongadas nesses casos, tá? 3. Na ausência de retorno da circulação espontânea ou outras condições de risco, considerar o protocolo de interrupção da RCP. Isso aqui também é correto, também está assim lá na nossa recomendação do ARRA, tá? E aí essa questão número 8 aqui foi bem interessante, né? Essas situações, para que se você não tinha esse conhecimento, é uma ótima questão para você estudar, porque todos esses itens estão corretos, tá? A nossa resposta certa é a letra B de bola, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês, sinalizando a letra correta, tá bom? Questão 9. Para uma ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade, ó, percebam que tem pontos que são recorrentes. Então, a qualidade da RCP é algo que você deve saber, que você não pode ir para a sua prova sem ter esse tipo de conhecimento, tá? Então, perceba que agora você vai conseguir responder aí com muita facilidade, né? A gente teve na nossa aula, a gente já teve uma questão aqui, então agora eu tenho certeza que você não tem dificuldade alguma de responder essa questão, tá? Para ressuscitação cardiopulmonar, RCP de alta qualidade, a gente deve fazer o quê? Letra A, realizar compressões com força, cerca de 2 a 3 centímetros de profundidade. Foi isso aqui que eu passei para vocês? A gente viu que não, né, gente? Realizar compressões rápidas e seguidas, sem permitir que haja o retorno total do tórax? Lógico que não, é permitindo esse retorno, tá? Realizar compressão, ventilação, a relação de compressão-ventilação. 30 compressões seguido de 2 insuflações. Isso aqui está correto, né? Mas lembrando, tá, gente? Um adendo aqui muito importante. Aqui é sem via aérea avançada. Porque quando a gente tem a via aérea avançada, a gente sabe que isso aqui não é mais síncrono. Então, a gente faz lá as compressões e a pessoa que está na ventilação vai fazer uma a cada 6 segundos, tá? Prestem atenção, cuidado para não errar, tá? A nossa resposta certa aqui é a letra C. Vamos ver o que é que os outros itens estão errados. Alterar o responsável pelas compressões a cada 5 a 6 minutos, isso aqui gera exaustão, né, gente? É a cada 2 minutos, tá?
que a gente alterna. Realizar uma pausa de 60 a 80 segundos entre cada ciclo de compressão e ventilação? Não, jamais. Isso aqui é 10 segundos. No máximo, tá, gente? Não quer dizer que vai precisar ser os 10 segundos, é no máximo 10 segundos, tá bom? E aí eu trouxe aqui para vocês mais uma vez aquela tabelinha que a gente já viu no começo. Tira um print dessa tabela, tá? Tem todo o compilado falando aqui de RCP de alta qualidade. Certo? Então, tira um print aí, coloca isso aqui no seu cantinho de estudo, que com certeza você vai ganhar muitas questões com essa tabela, tá? E a nossa questão número 10, pra gente finalizar aqui essa maratona de questões. Se você ainda não deixou seu like aqui, deixa o like se essa aula tá te ajudando. Sobre a RCP em forma de ciclos em adultos, sabe-se que cada ciclo equivale a... E aí? Cada ciclo equivale a 30 compressões seguidas por 6 a 8 ventilações. E aí? Cada ciclo equivale a 15 compressões seguidas por 2 ventilações. Lembrem que estamos falando de adultos, tá, gente? Se fosse criança, essa letra B poderia estar correta, mas a gente está falando em adultos. Então, 30 compressões seguidas de 2 ventilações é a nossa resposta correta. 15 compressões seguidas por 6 a 8 ventilações, a gente não tem isso. E 8 compressões seguidas por 1 a 2 ventilações também não, tá? E aí, mais uma vez, eu trouxe aqui para vocês a tabelinha que mostra aqui a relação compressão-ventilação em adulto, criança de 1 ano até a puberdade e criança menor de ano. Então, adulto, seja 1 ou 2 socorristas, a nossa relação compressão-ventilação é 30:2. Lembrando que isso sem via aérea avançada, tá? Quando a gente tem crianças de 1 ano até a puberdade ou crianças menores de ano, se a gente tem um socorrista, vai ser 30:2. Se a gente tem 2 socorristas, vai ser 15:2. Bem fácil, né, gente? Depois que a gente consegue absorver essa tabela, absorver essas informações, fica muito mais fácil realmente responder qualquer questão que traga esse tema na sua prova, tá bom? Isso aqui era o que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Essas questões. Lembrando, façam muitas questões aí no dia a dia. Revisem esse conteúdo com frequência, para que você não chegue lá na sua prova, saiba que você estudou, que até teve um desempenho legal, mas que por não continuar vendo esse assunto, o seu nível de conhecimento foi caindo lá no esquecimento e aí você não consegue acessar. Esse é todo o pavor de um concurseiro. Então, mantenha a frequência de revisões e questões desse conteúdo para você conseguir gabaritar a sua prova, como eu falei aqui, tá? Lembra de deixar seu like, é um prazer imenso ter você estudando aqui comigo. Um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!